estudando um pouco mais sobre globalização. Bom, a globalização pode ser entendida como um conceito de integração maior, de circulação maior, da ideia de conexão, mas é importante que a gente não só fique preso no que é a globalização, no conceito de globalização. A gente precisa sim entender que a globalização é uma intensificação das relações entre diversos polos, diversas culturas, entre os estados. É importante que se entenda que existe uma promoção de tecnologia que permite esse tipo de processo, e é importante que a gente saiba que essa globalização ela vai trazer uma homogeneização maior das relações, inclusive culturais. Mas é importante que a gente também faça uma análise crítica do processo de globalização. Simplesmente falar que a globalização é um mundo menor, é uma maior conexão, ou qualquer coisa do tipo, ela é insuficiente para uma análise real da globalização. A globalização ela pode ser entendida de diversas formas. A primeira forma é a globalização enquanto fábula, né? A ideia da globalização, da conexão. Essa ideia, ela vai ver a globalização somente pelos aspectos positivos. Então, ela vai ver o ponto de vista da integração da globalização. Ela não vai traçar nenhuma crítica ao processo de globalização. É quase como se eu estivesse vendo a globalização como um processo homogêneo. Dessa forma, ela vai considerar o lado bom da globalização e é um processo visto como uma ideia de união. Ela passa a ideia, aquela ideia de aldeia global, o mundo conectado, as relações humanas mais próximas. Ela só vai considerar isso e ela passa uma ideia remota de igualdade e de mundo menor. Na verdade, o mundo não está menor e a conexão ela não é exatamente dessa forma, ela apresenta algumas modificações. Então aqui eu só vou observar os aspectos positivos da globalização. Vamos dar um exemplo específico. Nesse quesito eu vou levar a globalização como fábula, eu vou levar em consideração que o mundo está conectado e que as pessoas conhecem várias partes do mundo, podem ser amigas de diversas pessoas em várias partes do mundo, que eu tenho uma troca de informações e culturas. Essa é uma visão típica do aspecto cultural sob a lógica da globalização enquanto fábula, enquanto uma ideia positiva. Mas a globalização pode ser vista enquanto perversidade. Ela pode ser vista enquanto uma ideia de segregação. E aí vamos voltar àquele aspecto da cultura que a gente tinha visto. Na globalização enquanto fábula, eu vou imaginar a cultura como sendo uma grande troca. Então, eu posso conhecer um pouco mais das culturas diferentes de mim. Isso é uma ideia positiva da globalização. Não quer dizer que não existe essa troca de ideias, mas quando eu vou olhar o lado perverso da globalização, eu vou ver que essa troca não é bem igualitária. O que acontece, na verdade, é uma homogeneização do padrão de cultura, uma homogeneização cultural, aonde, na verdade, as pessoas acabam consumindo uma cultura que vem de fora. Então, se a gente olhar o dia a dia, a gente vai observar que isso acontece, né? A gente tem conhecimento, por exemplo, e tem acesso da alimentação que é regulada pelos Estados Unidos. Então, nós temos fast food, consumo de pizzas e coisas do tipo. As nossas roupas seguem um padrão que ele é desenvolvido na Europa, nos Estados Unidos. Mas o quanto a Europa e os Estados Unidos conhecem sobre os modos de vida e cultura do Brasil? Existe uma troca ou, na verdade, existe uma padronização do consumo? Dessa forma, as pessoas começam a acreditar que a felicidade delas está ligada a padrões de consumo que não são padrões de consumo da sua realidade, o que vai criar também uma grande infelicidade. E a questão que a globalização vista como perversidade é que ela vai observar que nem todo mundo tem acesso à mesma fatia da globalização. A globalização pode ser positiva se a gente pensar numa classe média brasileira que tem a capacidade de viajar para o exterior. Nessa viagem, por exemplo, ela pode fazer compras, ter acesso a bens de consumo. Mas será que a globalização e esse modo de capitalismo é positivo para o menino que está pedindo dinheiro no sinal? Será que a gente pode entender que esse acesso ao consumo ele é igualitário? É possível que a gente simplesmente observe que o menino que está pedindo dinheiro no sinal, ou as pessoas que moram em condições de extrema pobreza, elas estão em pobreza simplesmente porque não querem trabalhar, ou existem mais coisas relacionadas a isso? O que a gente pode observar é que existe, sim, o crescimento e existência de consumo em várias partes do mundo. Mas, ao mesmo tempo, eu vou observar
que em outras partes do mundo esse acesso ao consumo, esse acesso aos bens mínimos é negado. E muitas vezes a globalização ela vai utilizar dessa igualdade para se desenvolver. A gente pode observar, por exemplo, que uma média de uma criança de uma classe média americana tem um consumo muito maior de calorias, de água, de produtos, de petróleo, do que uma criança que vai viver em um país africano, que foi renegado uma série de benefícios. Então eu tenho uma diversidade de componentes e eu vou ver que existe uma divisão dentro da globalização. Então não é simplesmente todo mundo unido, e sim existe uma hierarquia onde eu vou prevalecer, onde eu vou permanecer e vou manter padrões de divisão. Então nesse sentido, considera que a intensificação da divisão social, não simplesmente uma intensificação dos fluxos. Observa que o processo de globalização não é igualitário. No mundo em que a diferença de acesso de bens, a globalização e a desigualdade é perpetuada. Então, a mudança para a nova ordem mundial, a expansão do capitalismo, a expansão de modelos neoliberais no mundo não resultou no aumento da igualdade, e sim um aumento das diferenças entre os povos. Então eu tenho uma diferença entre classes, entre países, entre acesso, e a globalização acaba mantendo ainda mais essas diferenças e prejudicando ainda mais o desenvolvimento de outras nações. Então essa é a ideia da globalização como perversidade. E por fim, a gente pode ver a globalização enquanto possibilidade. A globalização não é o que a fábula é. Ela está muito mais próxima de uma visão da perversidade. A gente tem que olhar a globalização no seu aspecto negativo. Mas ela pode ser melhor. A gente tem a ideia de que o mundo pode ser diferente. Então ela considera que a globalização pode apresentar uma forma mais justa e de integração e de colaboração. Existe na globalização uma competição entre estados, uma competição entre indústrias, né? Essas grandes indústrias mundiais, inclusive, acabam oprimindo e acabando com as pequenas indústrias, com as pequenas produções, com os pequenos produtores. Isso acaba dificultando, transformando o processo de comércio mundial numa grande injustiça. Mas é possível que se criem ferramentas e união para que você tenha uma colaboração. E aí sim, a relação entre povos não seja a criação de um padrão que é imposto para o povo, e sim o respeito e as relações pacíficas entre as diferentes culturas e diferentes modos de vida. Então essa é a ideia do que a gente pode imaginar da globalização. É importante lembrar que sempre, quando você vai fazer qualquer análise do processo de globalização, se faça uma análise crítica também dos aspectos positivos e dos aspectos negativos desse processo. Eu espero que tenha ficado claro. Tchau!